Nem todo afastamento significa esquecimento. Às vezes, o silêncio guarda mais sentimento do que 1000 palavras. Carl Jung nos ofereceu uma lente profunda para enxergar essas conexões invisíveis, a teoria do inconsciente coletivo. Segundo ele, todos nós compartilhamos uma dimensão psíquica comum, repleta de símbolos, memórias arquetípicas e experiências universais. Nesse espaço coletivo, as emoções deixam rastros, e certos vínculos emocionais não se rompem com a ausência física. Eles continuam vivos no inconsciente, atuando em nossos pensamentos, sonhos e sensações, mesmo quando a consciência acredita que tudo acabou. É por isso que, em alguns momentos, sentimos uma presença sem explicação, pensamos em alguém do nada ou somos tomados por uma saudade que não sabemos de onde vem. Esses fenômenos não são apenas devaneios ou ilusões, são manifestações psíquicas que revelam a existência de laços que continuam a vibrar, mesmo em silêncio. Jung acreditava que aquilo que não é resolvido de forma consciente se expressa simbolicamente por meio do inconsciente. E é nesse campo silencioso que a verdadeira comunicação entre almas pode acontecer. Essa introdução nos convida a ir além das aparências, para explorar as profundezas da alma humana, onde o afastamento nem sempre é o fim, onde o silêncio pode ser uma forma de dizer: ainda estou aqui. Nem todo silêncio é indiferença. Muitas vezes o afastamento de alguém que já esteve emocionalmente presente em nossa vida esconde motivos profundos, enraizados no inconsciente. Carl Jung nos lembra que o ser humano é movido por forças que nem sempre compreende e que os comportamentos mais confusos são muitas vezes tentativas da psique de se proteger. Uma das causas mais comuns desse afastamento é a repressão emocional. A pessoa pode sentir algo intenso, mas bloqueia esse sentimento por medo, insegurança ou por não saber como lidar com a vulnerabilidade. Em vez de admitir a saudade, escolhe o silêncio. Em vez de se aproximar, afasta-se como defesa. O orgulho e o ego também têm um papel importante. Quando feridos, esses aspectos da personalidade levantam muros ao redor do coração. Mesmo que o desejo de reencontro exista, o ego tenta manter o controle. Isso impede a pessoa de tomar a iniciativa, mesmo quando o sentimento é verdadeiro. O medo de rejeição ou de parecer frágil paralisa qualquer ação. Além disso, existem os mecanismos de defesa mais sutis, como a negação ou a racionalização. Afastar-se pode parecer conscientemente uma escolha lógica, mas inconscientemente é uma fuga da dor. A dor de se olhar no espelho emocional que o outro representa, de encarar a própria sombra. Jung dizia que aquilo que evitamos no outro muitas vezes é um reflexo do que não aceitamos em nós mesmos. Assim, o afastamento pode ser uma forma inconsciente de fugir de um confronto interno. Por trás do silêncio, podem habitar sentimentos não resolvidos, desejos não admitidos e uma luta íntima com a própria alma. Nem sempre os sentimentos se expressam com palavras claras ou atitudes diretas. Muitas vezes, quando alguém sente a nossa falta, isso se manifesta de forma sutil, quase imperceptível à lógica, mas evidente à sensibilidade. Um dos primeiros sinais pode estar em mudanças de comportamento que não fazem sentido à primeira vista. Pequenos gestos, olhares que duram mais do que o habitual, reações ambíguas diante da sua presença ou até mesmo uma tentativa mal disfarçada de demonstrar indiferença. O paradoxo é que, quanto mais intensa a emoção negada, mais ela escapa nos detalhes. Jung nos lembra que o inconsciente sempre encontra um modo de se expressar, mesmo que o ego tente impedir. Outro fenômeno curioso são as sincronicidades, coincidências significativas que parecem carregar um recado do universo. Pensar em alguém e receber uma mensagem dela, sonhar com essa pessoa e, no dia seguinte, ouvir alguém mencionar seu nome. Esses eventos, para Jung, não são meros acasos, mas expressões do alinhamento entre o mundo interior e o mundo exterior. Quando existe uma conexão verdadeira, ela pode se manifestar através de sinais simbólicos. Há também a presença energética. Às vezes, sentimos uma presença ao nosso redor, como se a pessoa ainda estivesse ali, mesmo distante fisicamente.
Isso pode acontecer através de sonhos recorrentes, sensações inexplicáveis ou uma intuição forte de que o outro está pensando em nós. A alma humana possui canais de percepção mais sutis do que os sentidos tradicionais. Ela capta o que a mente racional não consegue explicar. Esses sinais não devem ser interpretados com ansiedade ou certeza absoluta, mas observados com atenção e respeito. Nem tudo o que sentimos é necessariamente recíproco, mas quando há uma sintonia real, ela costuma deixar pistas. Basta estar disposto a enxergar com os olhos da alma. O silêncio costuma ser interpretado como ausência, mas, sob a perspectiva da psicologia profunda, especialmente em Jung, ele pode conter mais verdade do que 1000 palavras. Quando uma pessoa silencia, nem sempre significa que ela se afastou emocionalmente. Muitas vezes, o silêncio é a única linguagem possível para aquilo que o ego ainda não consegue admitir. Carl Jung dizia que o que não é trazido à consciência retorna sob a forma de destino, e nesse sentido, o silêncio pode ser a maneira pela qual o inconsciente comunica uma tensão não resolvida. Quando os sentimentos são reprimidos por medo, orgulho, dor ou confusão, o silêncio se torna um campo simbólico. Ele não é o fim da comunicação, mas o início de uma comunicação mais profunda, onde os significados são sentidos, não ditos. Há uma frase muito conhecida atribuída a Jung: o que você resiste, persiste. Isso vale especialmente para as emoções não processadas. Quanto mais alguém tenta negar uma conexão afetiva, mais essa conexão se fortalece internamente. E nesse processo, a ausência pode se tornar uma presença constante na vida interior. Aquilo que não se vive conscientemente ganha força no inconsciente e retorna, em pensamentos recorrentes, sonhos, sincronicidades. Por isso é importante compreender o silêncio como parte do processo psíquico. Ele pode revelar conflitos internos, desejos não confessos e sentimentos profundos que ainda não encontraram um canal claro de expressão. Muitas reconexões verdadeiras não começam com uma palavra, mas com um silêncio carregado de sentido. Escutar o silêncio é escutar a alma, e a alma fala num ritmo diferente do mundo externo. Ela pede escuta, tempo e entrega. Quando conseguimos ouvir o que está por trás da ausência, damos um passo importante rumo à consciência e à verdade. Nem toda conexão se enfraquece com a distância. Algumas permanecem vivas mesmo sem contato físico, como se existissem num plano mais profundo e sutil. Jung acreditava que os vínculos humanos não estão limitados ao tempo cronológico nem ao espaço geográfico. Existem laços que se estabelecem de forma inconsciente e simbólica, ultrapassando os limites da lógica racional. Quando duas pessoas compartilham uma experiência emocional significativa, algo nelas se transforma. Essa transformação gera o que Jung chamou de um campo psíquico compartilhado. Ainda que não estejam mais próximas ou em contato direto, esse campo permanece ativo no inconsciente de ambos. É por isso que, às vezes, sentimos alguém por perto, sonhamos repetidamente com a mesma pessoa ou temos intuições fortes sem explicação concreta. Alguns desses vínculos podem ser arquetípicos, ou seja, formados em torno de imagens primordiais que pertencem ao inconsciente coletivo. Outras vezes, esses laços são interpretados como kármicos, carregando significados espirituais que ultrapassam uma única existência. Independentemente da interpretação, a psicologia profunda reconhece que há conexões que persistem e continuam a influenciar nossas emoções e escolhas. A ausência de contato não é ausência de vínculo. Em muitos casos, é justamente a falta de interação que torna esse laço ainda mais evidente. A lembrança constante, os sentimentos que não desaparecem, as coincidências que nos fazem pensar na pessoa, tudo isso pode ser manifestação de um elo invisível, mas profundamente real. Reconhecer isso nos convida a respeitar os ritmos do inconsciente. Nem tudo precisa ser resolvido externamente. Algumas conexões existem para nos transformar internamente, silenciosamente. E quando aceitamos que nem tudo se explica, abrimos espaço para viver com mais sensibilidade, presença e reverência ao mistério que habita nossos encontros humanos.
Às vezes, o que mais precisamos não é de uma resposta externa, mas de uma escuta interna mais profunda. O silêncio entre duas pessoas, a ausência de mensagens, o afastamento repentino, tudo isso pode conter significados que a linguagem comum não alcança. É nesse espaço silencioso que o inconsciente fala mais alto, e é preciso ouvir com a alma. Jung nos ensina que compreender o outro é também compreender a si mesmo. O que sentimos em relação ao afastamento do outro pode ser reflexo de algo não integrado em nós. Por isso, ao invés de buscar explicações imediatas, precisamos aprender a escutar com mais sensibilidade os sonhos, as intuições, os sinais sutis da vida. A linguagem do inconsciente não é direta. Ela se revela por símbolos, imagens, atmosferas emocionais. Para compreendê-la, é necessário silenciar o ego, aquele que exige controle, respostas racionais, urgência. Só assim conseguimos perceber os movimentos mais profundos da alma. A conexão verdadeira não está apenas na presença física ou nas palavras trocadas. Ela está na energia compartilhada, na memória afetiva, no impacto psíquico que alguém teve em nossa história. E mesmo quando o outro se cala, algo ainda fala dentro de nós. Escutar com a alma é estar disponível para sentir, intuir e acolher o que emerge do inconsciente. É confiar no tempo simbólico da vida, onde tudo tem seu momento e lugar, mesmo que não compreendamos de imediato. E talvez, ao escutar dessa forma, possamos perceber que aquilo que parecia ausência era, na verdade, uma presença silenciosa, que o afastamento não nega o afeto, que a conexão ainda pulsa, transformando-nos de maneiras que a mente sozinha não pode explicar.